Ninguém pode escapar dessa experiência a não ser aqueles que estarão vivos na volta do Senhor Jesus. Mas, apesar do contraste que nós temos evidenciado na vida, algo comum quando ambos morrem, nós vemos o contraste continuando após a morte. Aquele homem que era acostumado a ser servido em vida, queria continuar sendo servido após a morte. Mande Abraão vir aqui, molhar a minha língua e refrescá-la. O que é que nós podemos aprender com essa história tão importante da Bíblia? Acompanhe comigo. Primeiro, queria que você visse essas duas perguntas. O que você aprendeu com este filme, com essa história? E como você pode aplicar aquilo que você viu e ouviu à sua vida em particular? De maneira bem prática, o que você percebe ali é aquele homem mendigo sendo ignorado. Você alguma vez já foi ignorado na sua vida? Esquecido por todas as pessoas? Se sentiu como uma pessoa insignificante, um trapo de gente? Ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção, ninguém me escuta, ninguém me estende a mão, ninguém me ajuda. Você já se sentiu ignorado como foi ignorado este homem desta história contada por Jesus? Se você já se sentiu assim, a primeira aplicação pessoal de hoje à noite que eu quero que você faça é: Deus não se esquece de mim. Deus não se esquece de você. Não importa quem você é, não importa onde você esteja, não importa o que está se passando com a sua vida, a grande lição inicial dessa história é que Deus não se esquece de você. Aquele homem parecia ser um homem esquecido, abandonado, ignorado, deixado pela vida, mas você percebe no desenrolar da história que aquele homem estava sendo percebido e visto por Deus. Por outro lado, o rico também não passou despercebido. E é isso que nós vamos aprender durante esta mensagem rápida que nós teremos. Primeiro, Deus conhece Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era um homem pobre, muito pobre. Tão pobre, tão doente, que ele não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Até os cães, você viu pelo texto e pelo filme, encaravam Lázaro como se fosse um resto de ser a ser comido. E é interessante porque este homem, escória, abandonado, às margens da sociedade, era conhecido por Deus. Deus sabia tudo dele. Eu acho interessante que quando Abraão vai recebê-lo, a impressão que a gente tem é que Deus inclusive sabia da admiração que este homem tinha por este patriarca. E Deus prepara este homem, Abraão, para recebê-lo no paraíso. Deus sabe absolutamente tudo sobre Lázaro. Ninguém escapa ao olhar de Deus. A Bíblia diz, na carta de Paulo, quem nos separará do amor de Deus? Nada. Nem o ter, nem o deixar de ter. Nem a saúde, nem a enfermidade. Aliás, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus conhecia Lázaro. E Deus conhece você também, sabe exatamente quem você é. Talvez essa história não combine com você do ponto de vista desta vida material e humana. Chagas expostas, não é? Que para as leis cerimoniais da época tornavam aquele homem um homem impuro. Talvez isso não te afete. Mas a grande questão é quais são as chagas do seu coração. Quais são as dores da sua alma.
Quais são os sofrimentos maiores que estão aí dentro do seu ser mais íntimo? Talvez ninguém saiba. Talvez as pessoas com quem você convive não sabem. Mas nós aprendemos pela história e pela palavra de Deus de modo geral, que Deus conhece tudo sobre você. Sabe quais são suas necessidades, sabe quais são os seus temores, sabe quais são as suas dores, sabe quais são as suas angústias, porque ninguém escapa ao olhar de Deus. Você pode repetir essa frase? Ninguém escapa ao olhar de Deus. Deus sabia quem era aquele homem. Mas, em segundo lugar, Deus conhece também o homem rico. O homem rico valorizava o quê? Pela história da passagem bíblica, a gente sabe que ele valorizava a riqueza, a influência, o conforto. Talvez ele amasse tanto as coisas e usufruísse de tantos benefícios diariamente, que ele não chegava a ter sensibilidade para dar o resto, o que sobrava àqueles que necessitavam. Sabe qual é a característica maior deste homem? Ele vivia para servir a si mesmo. Você conhece gente assim? Que não consegue enxergar absolutamente nada nem ninguém diante dele, mas observa e só enxerga a si mesmo. As marcas deste homem poderiam ser resumidas em duas palavras: arrogância e orgulho. Ele demonstrou isso até no inferno, no lugar de tormento, conforme eu disse, quando ele queria dar ordens, quando ele queria ser servido. Ele acostumou a ser servido durante a vida, e mesmo após a morte ele continuava com esta relação errada consigo mesmo e com esses sentimentos que ele acumulou durante a sua existência. Jesus não condena a riqueza, mas ele condena nessa história de modo severo aquele homem que, sendo rico, pensa apenas em si mesmo e estabelece uma relação errada com os bens e com a riqueza. Arrogância e orgulho. Eu queria fazer algumas aplicações bem práticas para concluirmos esse raciocínio e esta mensagem. Em primeiro lugar, não é pecado ser pobre, mas também não é pecado ser rico. A gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos os dois extremos. Existem pessoas que enxergam quem tem de maneira errada. Enxerga muito mais quem tem pelo que tem. Às vezes até com o sentimento pecaminoso da inveja. O sentimento pecaminoso de querer ter o que o outro tem. Não é errado ser pobre, mas é errado nutrir esse sentimento. Mas também é errado, não é errado ser rico, mas é errado estabelecer uma relação com a riqueza, fazendo com que a riqueza se torne um Deus. Na lição do domingo passado, nós falamos: não terá outros deuses diante de ti. Foi o primeiro mandamento cravado numa das tábuas da lei. E aquele jovem rico, lembra do contraste entre Abraão e o jovem rico? Abraão sacrificou, levou Isaque, e da prática ele não sacrificou, mas do ponto de vista espiritual ele fez aquilo desde o momento em que ele resolveu obedecer a Deus. E ele sofreu. Foram 3 dias de angústia, de tristeza, de dor. Obedecer a Deus não significa que estava deixando o coração de Abraão como pai confortável. Mas ele estava em paz no sentido de: estou obedecendo a ordem de Deus. E o que acontece ao final? Ele volta com Isaque para casa, feliz da vida. E o contraste é do jovem rico, que o Senhor Jesus disse para ele: vai, vende o que tem, dá aos pobres, e vem a metade aos pobres, depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele saiu de cabeça baixa e triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Percebe a diferença? Deus pediu Isaque, Abraão entregou Isaque. No entanto, Deus mandou ele voltar com o seu filho feliz para casa. O Isaque do jovem rico eram os seus bens materiais. Deus pediu o Isaque do jovem rico. O jovem rico não entregou o seu Isaque.
E a Bíblia diz que ele voltou para casa triste, cabisbaixo, porque era dono de muitas propriedades. Eu creio que talvez, se você aprender esta lição, não é pecado ser pobre, mas também não é pecado ser rico. Mas tanto numa situação quanto na outra, nós podemos ficar fora da vontade de Deus. E o pecado é estar fora da vontade de Deus. Como é que Deus quer que eu me comporte? Que Ele quer que eu seja, sendo eu pobre ou sendo eu rico? Aliás, a Bíblia diz que eu preciso ser fiel em qualquer situação, fiel no muito, mas começar sendo fiel no pouco. Deus nos ama acima daquilo que somos e acima daquilo que temos. É outra frase que eu acho que seria bom a gente repetir e guardar. Vou falá-la de novo e você vai repetir. Deus nos ama acima do que somos e acima do que temos. Pode ser? Deus nos ama acima do que somos e acima do que temos. Amém? Não importa o carro que eu tenho, Deus me ama. Não importa a casa que eu moro, Deus me ama. Não me importa quem eu sou, Deus me ama. Porque o amor dele não está condicionado a estas coisas. Ele me ama acima do que eu sou, ele me ama acima do que eu tenho. Queria que você voltasse para casa hoje com isso no coração. Não é pecado ser pobre e não é pecado ser rico, mas é pecado viver fora da vontade de Deus. Outra lição que a gente aprende dessa história, que é extremamente prática, é importante servir aos outros enquanto estamos na terra, enquanto vivemos. E talvez uma pergunta que não deveríamos deixar nunca de fazê-la a nós mesmos é a seguinte: quem Deus colocou do lado de fora do meu portão? Qual é a pessoa que Deus colocou bem perto de mim para que eu possa estender a mão, para que eu possa ser útil à vida dela, para que eu possa usar a minha influência para ajudá-la, para que eu possa usar os meus bens para abençoá-la, para que eu possa usar o meu poder, aquilo que eu sou, aquilo que eu aprendi a ser, a serviço do próximo? Quem Deus colocou do lado de fora da sua casa? Quem Deus colocou no portão da sua casa? Será que você está disposto a ajudar pessoas que nunca poderão te retribuir? Você está disposto a ajudar alguém que nunca vai poder dizer para você: olha, um dia eu te pago, um dia eu posso te retribuir? Talvez, como diz o ditado popular, a vida dá muitas voltas. Pode ser que um dia ele até possa te ajudar, mas você não pode fazer absolutamente nada com essa intenção, interesse ou nessa perspectiva. O importante é servir com aquilo que Deus nos deu enquanto estamos aqui. Não adianta acordar para isso num outro momento, num outro dia, numa outra hora, numa outra fase da nossa vida. Outra lição que nós aprendemos quando eu disse que nós não sabemos, essa parábola não encerra tudo sobre morte. De vez em quando alguém chega para te fazer algumas perguntas que elas não são tão simples de serem respondidas. Você já ouviu falar a palavra mistério? Mistério é aquilo que não foi revelado plenamente, aquilo que não está na superfície. Então existem muitas coisas que Deus não quis revelar. Paulo, que teve uma visão magnífica do céu, ele volta e diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Não dá para você fazer conjecturas. A ilustração deste filme, com aquela recepção ali de Lázaro, feita por Abraão, aquilo ali é ilustração baseado no texto bíblico, não há nada de heresia no que foi feito ali, mas aquilo ali não encerra todo o mistério a respeito daquilo que nos aguarda. As linguagens bíblicas para dizer que existe algo aguardando aqueles que estão em Cristo Jesus é uma linguagem que está para além da compreensão, para além da razão.
Por isso, quando a gente está na escola dominical, quando criança, a gente aprende sobre ruas de ouro, né, de cristal, sobre um rio muito maravilhoso que corta a cidade de Jerusalém e tantas outras linguagens, mas tudo aquilo ainda é pequeno para que a nossa mente finita consiga compreender o que nos aguarda. Agora, o que é inferno? Também esta parábola não nos dá tudo sobre o inferno. Agora dá para a gente ter uma noção de que inferno é lugar de sofrimento e de tormento. Algumas coisas eu aprendi desde quando eu meditei e estudei essa parábola, essa história. Que dá para você ver no texto bíblico. Primeiro, inferno é um lugar de sede insuportável, insaciável. Você já sentiu sede? Imagina uma eternidade sentindo sede. Aquela sede terrível, num dia assim de calor imenso, depois de uma comida salgada, e você tomando água o dia inteiro, e toda a água que você toma parece não ser suficiente. Dá uma ideia de inferno. Uma outra ideia de inferno é que você vai ver coisas bonitas que você nunca vai poder desfrutar. Será que é um bom conceito para inferno? Você vê um paraíso e dizer, existe um abismo e eu não posso ir para lá? Um outro conceito de inferno são as memórias. Pai Abraão, manda ir lá avisar para os meus irmãos, eu tenho 5, eu não quero que eles venham para o mesmo lugar. Abraão diz, não, eles têm a Bíblia. A Bíblia da época era a lei e os profetas. Eles têm a palavra de Deus, que eles leiam, que eles entendam, que eles escutem a palavra. Não, pai Abraão, a palavra eu também tinha e não escutei. Aliás, eu achava que só de ser filho de Abraão, ou entre aspas, de imaginar que eu era da descendência de Abraão, só isso me garantia um lugar no paraíso. E me enganei. Já percebeu que tem gente que pensa que só porque é filho de Abraão, entre aspas, ou então porque tem um nome num livro de hall de membros de uma igreja, ou porque o pai é da igreja, a mãe é da igreja, ou porque alguém está intercedendo e orando por eles, é o suficiente? Não é suficiente, não. Aquele homem pensou que só por ser filho de Abraão era suficiente e não foi. Então, manda Lázaro ir lá, pai Abraão. Talvez, naquela velha teoria de que se os mortos vierem se comunicar com os vivos, talvez tenha mais credibilidade. Mas Abraão já dá uma resposta mostrando exatamente que isso não é possível. Porque ele diz, mesmo que Abraão ressuscitasse. Porque a única forma de um morto ou de um ex-morto comunicar com o vivo seria via ressurreição. Fora isso, não tem como. A Bíblia diz que é, inclusive, pecado consultar a mortos. Então Abraão diz, nem se Lázaro ressuscitar, voltar à vida, não vai adiantar absolutamente nada. Eles precisam ler a Bíblia e eles precisam crer na Bíblia, na lei e nos profetas. Mas, meus irmãos, apesar desses conceitos de céu e inferno serem pequenos diante da grandeza do que vai acontecer quando Cristo voltar ou ao final de tudo, eu posso lhe garantir que uma verdade fica muito clara e inegável nessa história. O céu existe e o inferno também existe. Uma das grandes mentiras de Satanás que tem tomado conta da sociedade dos dias de hoje é a negação da existência do inferno. O inferno é aqui mesmo, pastor. É esse sofrimento que a gente passa aqui mesmo, pastor. Não vai acontecer nada depois da morte, não. A morte aniquila tudo. Tem gente que não tem dificuldade em acreditar em salvação, de que uns serão salvos. Mas os que não serão salvos serão simplesmente aniquilados, destruídos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que haverá um lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o homem. O homem vai para lá porque quer, por negar Jesus, por não entender o plano da salvação e por não receber a salvação em Cristo Jesus. Céu e inferno são reais.
O que temos aqui, nesta vida, deve ser sempre usado à luz da eternidade. Deus me deu bens. Use os seus bens à luz da eternidade. Deus te deu influência. Use a sua influência à luz da eternidade, porque céu e inferno são reais. Deus lhe deu família. Eduque sua família. Ensine sua família. Lidere a sua família à luz da eternidade. Deus lhe deu oportunidades. Use as oportunidades que Deus lhe deu à luz da eternidade. Jesus virá. O julgamento final será implacável. E existem dois destinos: céu ou inferno. Qual dos dois destinos está reservado para você? Céu. Você só não vai para lá se não quiser. Como, pastor? Jesus Cristo veio para dizer para você: olha, eu vim para te levar comigo para o paraíso. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que Deus nos abençoe nesta noite. E que esta parábola, passagem bíblica, este filme, este texto, esta mensagem, possa falar ao seu, ao meu, ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos passar por um segundo momento muito especial.